Saudações aos nossos amigos, sejam todos bem-vindos a este canal. O vídeo de hoje vai ser um estudo sobre o quinto selo e nós estamos seguindo criteriosamente uma sequência, porque esses temas eles exigem que seja feito desta forma. Dito isso, nós vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito agradecido por nos ter concedido mais essa oportunidade, por ter manifestado o desejo no nosso coração em compartilhar a Tua palavra com os nossos amigos e os nossos irmãos. Reconhecemos nossa total dependência do Senhor, especialmente quanto ao Espírito Santo, para falar em Teu nome. Pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nos 4 vídeos anteriores, nós abordamos essa questão dos 4 cavalos, representado por 4 cores, e lá nós focamos em cada vídeo individualmente em um dos 4 selos. Até vou recomendar a você, meu amigo e irmão, antes de mais nada, que você se inscreva no canal. Se você gostou da mensagem, dê um positivo lá. É muito importante para nós sabermos disso, ok? Então nós vamos para a Bíblia, a Palavra de Deus, e nós vamos começar, antes disso, vamos ler um texto dos testemunhos. Nós vamos ler um texto dos testemunhos que vai nos servir como introdução. Isso está no Testemunho Seleto, volume 2, na página 151. Vejamos o que diz. O clamor dos fiéis perseguidos se elevará até o céu. E como o sangue de Abel clamou a Deus desde o pó, assim haverá também vozes clamando desde a sepultura dos mártires, das profundezas do oceano, das cavernas, dos montes e das masmorras, dos conventos. Até quando, ó dominador e santo verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Interessante esse texto. Ele está nos dizendo que assim como o sangue, como simbolicamente o sangue de Abel clama por justiça, isso está lá no capítulo 4 do livro de Gênesis, que Deus disse que o sangue de Abel clama desde as terras. Então nós vimos aqui representado uma simbologia e um paralelo, tanto com relativo a Abel, quanto também à questão dos mártires. Portanto, o vídeo de hoje vai falar dos mártires, ok? Lido esse texto, ele convém salientar, analisar bem o conteúdo desse texto que eu acabei de ler. Agora nós vamos para a Bíblia, a Palavra de Deus, relativo aos versos equivalentes ao estudo de hoje. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 6, versos 9 a 11. Quando abriu, no caso o Cordeiro, Jesus, abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, está dizendo aqui o texto, amigos e irmãos, que quando Jesus abriu o 5º selo, ele contemplou simbolicamente as almas debaixo do altar. Evidentemente que quando está falando de julgamento, está falando do altar de incenso que tem no lugar santo. Jesus, quando ele entra no lugar santíssimo, primeiro ele pega o seu incensário e aí sim, no lugar santo, diante do altar de incenso, aí Jesus adentra para o lugar santíssimo, ok? Então entendemos pelo texto que precisa que seja o altar de incenso, de acordo com o texto. Mas aqui também diz que ele viu as almas. No caso aqui não está se falando de alma, de uma alma separada de um corpo, simbolicamente dizendo que existe um clamor por justiça dos mártires. Nós vamos ver no decorrer do estudo que isso vai ficar bem claro. Aí no verso 10 diz assim: clamaram com grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue
dos que habitam sobre a terra. Então existe aqui um clamor dos mártires: até quando não julgas nem vingas, ok? Então os mártires, esse grupo de mártires aqui, que faz parte do primeiro grupo, nesse momento eles não estão sendo julgados. Então existe este clamor: porque não nos julga e vingas o nosso sangue. Então existe esse clamor: até quando? E nós vamos ver agora no verso 11 a resposta a isto. Portanto, os mártires clamam: até quando o Senhor não nos julga, nem vingas o nosso sangue? Agora nós vamos ver a resposta da parte de Deus, no verso 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles o foram. Então o texto é bastante claro em nos dizer que, com o clamor dos mártires, é dito para eles que repousassem, ou seja, que esperassem mais um pouco, até que se completasse o número dos mártires, ou de outros que também seriam mortas, como eles o foram. Então entendemos que aqui está falando de um grupo de mártires cujo número ainda não se completou, e é o que nós vamos ver agora na sequência, quando e como e de que forma vai se completar esse número de mártires. Então agora nós vamos, o primeiro texto que nós vamos ler está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, na página 1081, que vai falar do quinto selo. Veja o que diz: quando foi aberto o quinto selo, João, o revelador, contemplou em visão, debaixo do altar, o grupo dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Depois disso, ocorreram as cenas descritas em Apocalipse 18, quando os fiéis sinceros são chamados a sair de Babilônia. Então, o texto está nos dizendo que João, em visão, contemplou um momento específico que, quando foi aberto o quinto selo, aquele mesmo texto que nós acabamos de ler lá em Apocalipse, João contemplou em visão um momento específico. E aqui diz que o momento específico é depois está conectado com Apocalipse 18, que é um tempo que está diante de nós, ou seja, que está em um futuro. Portanto, o complemento do número dos mártires é um assunto que está diante de nós, que trata-se de um futuro que eu entendo ser próximo. Agora nós vamos combinar com esse texto que está nesse mesmo livro, na página agora 1100, que vai falar de Apocalipse 18. Veja o que diz: as profecias de Apocalipse 18 logo se cumprirão durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Descerá do céu outro anjo que terá grande autoridade, e a terra se iluminará com a sua glória. O Espírito do Senhor abençoará tão graciosamente os consagrados instrumentos humanos, que homens e mulheres e crianças abrirão os lábios em louvor e ação de graça, enchendo a terra com o conhecimento de Deus e com a sua insuperável glória, como as águas cobrem o mar. Os que mantiverem o princípio de sua confiança firme até o fim estarão bem despertos durante o tempo em que a mensagem do terceiro anjo for proclamada com grande poder. Portanto, o texto está nos dizendo que Apocalipse 18 vai falar do grande clamor, de um momento em que as pessoas, sem temor, vai pregar a mensagem do terceiro anjo, e neste momento
é que nós vamos perceber que vai ser um momento específico em que se vai completar o número dos mártires, ok? Então conectamos o texto anterior com este e agora vamos conectar o próximo texto. Isto está em Review and Herald, 21/12 de 1897. E é citação. Diz assim, ó: quando a oposição à lei de Deus for quase universal, quando seu povo for afligido por seus semelhantes, Deus intervirá. Então será ouvida a voz vinda das sepulturas dos mártires, que são representadas como as almas que João viu, as quais haviam sido mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo, que haviam sustentado. Então ascenderá de todo verdadeiro Filho de Deus a oração. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Apocalipse 6:9. As ferventes orações de seu povo serão atendidas, pois Deus se agrada de que seu povo o busque de todo o coração e confie nele como seu libertador. Ele será procurado para fazer essas coisas em favor de seu povo e se levantará como o protetor e vingador deles. E termina o texto com Lucas 18:7 dizendo o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite. Então nós vimos aqui, amigos e irmãos, esse texto, o indicativo claro de que em um momento específico vai haver um clamor simbólico da terra, dos mártires, um momento específico, e nós vamos ver a reação da parte de Deus agora do próximo texto. Então esses três textos que eu acabei de ler nesta sequência vai nos proporcionar uma compreensão desse assunto. Serviço Cristão, na página 50, citando Testemunhos Seletos, volume 3, página 141 e 142, que nos diz o seguinte: a nenhuma época se aplicou esta mensagem com maior força do que a atual. O mundo está desprezando mais e mais as reivindicações de Deus. O homem tem se tornado ousado na transgressão. A impiedade dos habitantes do mundo já encheu quase a medida de sua iniquidade. A terra está prestes a atingir o ponto em que Deus há de permitir que o destruidor nela execute sua vontade. A substituição da lei de Deus pelas leis humanas, a exaltação por autorização meramente humana do domingo em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá de sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Sairá de seu lugar para castigar os habitantes do mundo por sua iniquidade. E a terra revelará seu sangue e não mais encobrirá seus mortos. Então nós vimos aqui, amigos e irmãos, um momento específico em que Deus vai reagir relativo a essa questão da transgressão da sua lei. Até agora, até esse momento, Deus tem suportado longamente a iniquidade e o pecado. Mas em um momento específico, em que for imposta uma lei obrigando o ser humano a guardar o dia de domingo, primeiro dia da semana, em substituição ao quarto mandamento da lei de Deus, quando ocorrer isto, Deus intervirá. E o texto nos disse que Deus vai sacudir terrivelmente a terra. Dá para se ter uma ideia, amigo e irmão, do que significa, da magnitude que significa isso, quando Deus sacudir terrivelmente a terra.
Em alguns momentos a terra tem sido sacudida de maneira assim pequena, vamos dizer assim, agora Deus vai sacudir terrivelmente a terra quando isto ocorrer, relativo ao santo sábado de Deus ser substituído pelo domingo e existir uma lei obrigatória quanto a isto. Veja agora o que esse texto vai nos dizer. Os dois exércitos permanecerão distintos e separados, e essa distinção será acentuada, que muitos que estarão convencidos da verdade colocar-se-ão ao lado do povo de Deus, que guardam os mandamentos de Deus. Então, neste momento específico, haverá dois exércitos, ou seja, vai haver dois grupos distintos de pessoas, aquelas que realmente aceitam essa verdade e outras que rejeitam essa verdade. Isso é que o texto está nos dizendo. Agora, continuando, veja o que diz. Quando esta grandiosa obra ocorrer na batalha, antes do conflito final, muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão feitos mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Portanto, existe um momento específico que muitas pessoas não se acovardarão e continuarão se levantando em defesa da verdade, enquanto muitos outros vão se acovardar e vai acertar a marca da besta. Então essa questão da marca da besta, do selo de Deus, do sábado e domingo será uma questão muito contundente no tempo próximo que está diante de nós e no tempo que estamos vivendo. Está havendo um grande movimento mundial em prol disto. Veja o que diz agora o primeiro texto, Apocalipse 17, verso 6. Nós vamos ler alguns versos em uma sequência, veja como vai ficar claro. Diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, admirei-me com grande espanto. Então João contempla um momento em que ele vê em visão a mulher embriagada, ou seja, a igreja. Quando fala mulher na profecia, aqui está falando da meretriz, está falando de uma igreja falsa, de uma grande igreja mundial falsa, cujos seus líderes perseguem os cristãos que não seguem o que eles dizem. Em outros lugares da Bíblia chama de besta do mar, Daniel chama o chifre pequeno, mas todos tratam desse mesmo poder perseguidor. E o texto nos disse que viu a mulher embriagada com o sangue dos santos, ou seja, a mulher martirizou pessoas, matou pessoas que não seguiam o que eles determinavam. Agora veja o texto a seguir, Apocalipse 18, verso 5, diz assim: porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos. Então, tudo que ela fez, perseguindo os cristãos, matando os cristãos, agora vem à tona. Diante de Deus não passa nada desapercebido. Agora está vindo a vingança da parte de Deus pelo que elas fez, matando pessoas ou martirizando pessoas que se levantavam em defesa da verdade, que se opunham à mentira e à falsidade. Agora veja o verso 10 do Apocalipse 18, diz assim: e conservando-se de longe, dizia assim: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu poderosa, chegou o teu juízo. Então, tudo que se faz neste mundo, existe uma justiça que será aplicada. Deus é tremendamente misericordioso, mas Deus é também tremendamente justo. Agora veja o que diz o verso 8. E por isso, num só dia, sobrevirão os seus flagelos. Poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Próximo verso, Apocalipse 18, 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Lembra dos textos iniciais que nós lemos, Apocalipse 6, 9 a 11, por que não nos julga, nem vingas o nosso sangue? Aqui está a resposta de Deus. Agora no verso 24 de Apocalipse 18. E nela se achou sangue de profetas, de santos e todos os que foram mortos sobre a terra. Então, aqui é declarado que ela é culpada.
foi provado que ela matou os cristãos, ela martirizou os cristãos, no caso, Babilônia, a grande prostituta. Entendemos que são os líderes da Igreja Católica Apostólica Romana, sim, que é compreendida como a besta do Apocalipse 13, a besta do mar. Então não podemos temer de dizer a realidade. Não as pessoas, os seus seguidores, mas os seus líderes. São eles que determinam o que os seus seguidores devem fazer. E as pessoas são inocentes no que diz respeito a isto, ok? Agora veja o que diz agora, na conclusão dessa sequência de versos, está no Apocalipse 19, verso 2. Depois destas coisas, ouvi do céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e da mão dela vingou o sangue dos seus servos. Então aqui nós vemos o complemento, nós vemos aqui a resposta de Deus relativa ao clamor dos mártires, lá de Apocalipse 6, verso 9 a 11. Aqui está dizendo, o texto está nos dizendo que Deus julgou a causa deles, achou nela culpa e vingou o sangue dela. O Apocalipse 18 descreve o fim desta igreja. Meretriz trata-se de mulher em profecia é igreja, mas está falando da igreja falsa. Apocalipse 20, verso 4, que diz assim: Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na sua fronte e nem na mão. Então aqui no capítulo 20 do livro de Apocalipse, nos dito que esses mártires, esse número agora que se completou dos mártires, agora aqui no capítulo 20, que trata do milênio, está nos dizendo que eles foram martirizados porque eles recusaram aceitar a marca da besta. Então, em decorrência disso, em consequência disso, melhor dizendo, eles foram martirizados. Então, agora, nesse momento específico, se completa o número dos mártires, em decorrência lá de Apocalipse 6, 9 a 11, com o clamor dos mártires. Muito bem, então nós vimos aí que o quinto selo, que fala do clamor dos mártires, do clamor até quando não nos julga nem nos vinga, nós percebemos aí que é um julgamento ou um selamento de um grupo específico, no caso o grupo dos mártires. Mas esse grupo só vai ser julgado quando se completar o número destes mártires. E vai completar o número desses mártires nesse momento específico que vier mundialmente, o mundo for esclarecido relativo à marca da besta e o selo de Deus. Nesse momento, as pessoas que ficarem em defesa desta questão, elas serão martirizadas e assim se completará este número. Amigos e irmãos, eu creio que deu para ficar claro relativo a esse assunto tão interessante dos nossos dias. Então nós vimos aí que no quarto selo se termina o julgamento dos mortos, e agora no quinto selo, o quinto, sexto e sétimo, evidentemente vai tratar do julgamento dos vivos. Os vivos não poderiam ser julgados sem ter uma oportunidade de ter que escolher, optar, aceitar a marca da besta ou recusar a marca da besta. Então só vai haver estes dois grupos, e diante dessa decisão, os vivos deverão ser julgados, ok? Após ter completado esse número dos mártires, conforme nós vimos nessa sequência e nesta ordem de texto. Amigos, estou muito desejoso que esses textos, que esse estudo seja importante para a sua vida espiritual, como tem sido para a nossa vida espiritual. Ok, meus amigos e irmãos? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os nossos amigos e os nossos irmãos. Este é o nosso grande desejo. Amém.